O título da mensagem dessa tarde é O Legado Deixado por Jesus. E o tema, Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, agora neste momento, Pai, que todo impedimento, que toda barreira, que tudo aquilo que não provém do Senhor venha caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. Que haja só lugar para o Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, Pai. Enquanto nós aqui falamos a Tua palavra, que haja um reboliço no mundo espiritual, Pai. Nós não aceitamos nada que não provém de Ti. Eu quero ser uma ferramenta usada por Ti mais uma vez nessa tarde. Que o Senhor possa operar tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa tarde. Fica conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar um minutinho. Pessoal, para a gente falar do legado de Jesus, a gente tem que pensar o que é o legado. Legado, quando a gente diz, né, Jesus deixou um legado. Jesus deixou uma história a ser inspiradora para muitas pessoas. Ele deixou exemplos enquanto ele esteve aqui. Só que a diferença do legado de Jesus para o legado de qualquer outra pessoa é que Jesus está vivo. Amém? Qualquer outra pessoa que deixe seu legado sobre essa terra já morreu. Mas Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A palavra diz que foi numa madrugada do terceiro dia. As mulheres chegaram lá, como a gente ouviu aqui na palavra, né? Maria Madalena, junto com Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas chegaram lá no sepulcro, o sepulcro estava com a pedra removida e elas não estavam entendendo nada, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. E aí nós vamos pregar a respeito desse domingo que representa para todos os cristãos uma vida nova. Amém? Para nós representam Jesus, que todos os dias a gente fala com Ele, a gente tem a oportunidade de se entregar a Ele. Para organizar essa palavra, Deus me fez organizar alguns tópicos. E assim, Jesus, desde o começo, ele é anunciado. Repita comigo: Jesus é anunciado no Antigo Testamento. Presta atenção. Existiam escrituras, palavras que anunciavam a Jesus lá atrás. Profeta Malaquias, por exemplo, Malaquias 1:11, 3, 1:2 e 4:5. O profeta, ele prevê a vinda de Jesus e prevê João Batista, antecedendo a Jesus. Isaías, nosso irmão Isaías aqui, né, o Xará, nós temos Isaías na Bíblia, prevendo Jesus em algumas passagens. Isaías 7,14 fala que a virgem daria à luz a um que pisaria a cabeça de serpentes e escorpiões. Isaías 9:6 fala: porque um menino nasceu e o seu nome é maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías 53 relata a vida de Jesus, e o próprio Jesus lê esse trecho depois, quando ele fala que ele veio para aqueles que necessitavam. O caráter de Jesus estava sendo descrito antes da sua vida. Miqueias 5:2
olha que legal, fala que o Salvador nasceria em Belém, cara. Estava lá, isso aí já estava no Antigo Testamento, aquele povo tinha acesso a essa palavra. No tempo de Jesus, eles tinham acesso a essa palavra, que nasceria o Messias lá em Belém. Ageu 2, do 6 até o 9, fala da restauração da glória da segunda casa anunciada após a vinda de Jesus. E o mais interessante, Daniel, quando prevê a vinda de Jesus, lá em Daniel 7, coloca esse para mim, Marília, 7, do 13 e do 14, Daniel estava tendo uma visão, amém? Quantos lembram que Daniel era um profeta? Amém? Todo mundo lembra? E aí ele estava vendo lá, Deus mostrando para ele alguns animais passando e tudo mais, que existiria guerra, aqueles animais representavam nações, Daniel 7:13. E aí, ele vê, na noite, eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem vindo nas nuvens. Olha que legal, Daniel que está vendo isso aí, tá? Bem antes de Cristo, tá? E olha que legal, praça aí. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel estava falando de quem? Do reino de Deus, de Jesus. E ele fala que no meio daquela visão, vem o Filho de Deus conversar com ele, cara. Olha aqui, eu só quero te falar uma coisa. As Escrituras descreviam a vinda de Jesus. Amém? Quem tinha acesso às Escrituras? Eram os sacerdotes. Verdade? Os sacerdotes, aqueles que tinham, a missão de levar até o templo a palavra de Deus. Quando Jesus chega, eles reconhecem a Jesus como Messias, o Salvador? Não. Só quero te falar uma coisa para você já ficar pensando como eu fiquei pensando. Se a Escritura descreveu a vinda dele e alguns não acreditaram, a Escritura descreve a volta dele e alguns não acreditam. Pensa aí. Olha que legal que é isso. Quem quer, acredita. O legado foi deixado, não foi? Sabe como que foi deixado o legado? Quem lembra de quando Jesus foi anunciado para Maria e para José? Como é que foi mesmo? Jesus é anunciado primeiro para Maria. E aí a Maria, ela tem um momento de conversa com o anjo. O anjo visita Maria pessoalmente e fala: você foi escolhida, bem-aventurada és tu entre as mulheres, você dará à luz a um que pisará a cabeça da serpente, o Filho de Deus nascerá do seu ventre. Resumindo para você, Maria ficou feliz, só que ela sabia que ela tinha que falar com José, e que o José poderia desfazer o seu casamento, porque eles estavam para se casar, por causa daquilo, a mulher já estava grávida. E aí a palavra fala que José pensava em desfazer o seu casamento. Lá em Mateus, tá? Primeiro eu peguei a parte que Maria está recebendo visita lá em Lucas 1, e agora em Mateus 1, se você pegar, José tem um sonho.
e o anjo fala com ele com sonho, ó, o filho que está lá no ventre da Maria é do Senhor, é do Espírito Santo. E vocês foram escolhidos para uma missão. E José, então, ele pega aquela missão junto com Maria. Amém? E olha só, a palavra diz que lá em Lucas capítulo 1 mesmo, continuando ali, Maria, ela vai na casa de Isabel. Isabel era esposa do profeta Zacarias. E aí a palavra fala que quando Maria chegou lá, Isabel foi cheia do Espírito Santo, cara. Quantos podem dar glória a Deus? Jesus estava no ventre, Isabel já foi cheia do Espírito Santo. E aí fala que uma oração tão bonita ali de Maria, que ela teve a graça de ser escolhida. E aí a gente continua como que foi o legado. Iniciou-se assim. E Jesus nasce num cenário de perseguição. Estavam perseguindo para matar todos os meninos que nascessem naquela época. E aí fala que José estava com Maria. E fala que lá em Belém, eles conseguiram, um estábulo ali. Jesus nasce, é colocado numa manjedoura. E os pastores que passavam por ali, eles são visitados por um anjo e são levados até aquele lugar. E aí fala, continuando aqui, o que estava acontecendo naquela época, olha como que era forte o chamado daquela criança, daquele que é o nosso Salvador. E aqui, fala que estava o César Augusto, estava perseguindo, você pegar lá em Lucas, você vê certinho. E fala que veio, os pastores visitar Jesus, e várias pessoas ali glorificavam ao Senhor, quando Jesus nasceu. Maria e José levam Jesus ao templo, e aí, quando eles levam Jesus ao templo, aí sim, lá na frente, olha só, se você pegar lá em Lucas 2, fala que o Espírito Santo, tocou no coração, e o Simeão, que era um profeta antigo, ele fala que ele esperava pela vinda daquele que era o Salvador, e ele tem a honra de apresentar Jesus no templo. E aí ainda fala de uma mulher aqui, e fala que José e Maria, eles ficavam maravilhados o tempo todo. Quantas confirmações. Quantas confirmações. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Várias confirmações aconteciam. E aí, Jesus começa a crescer. Amém? Olha só, as crianças, quem é pai e mãe aí sabe que a criança vai ganhando aí uma certa idade, ela começa a falar, depois de certa idade já começa a ter as suas opiniões. E aqui, a palavra de Deus relata para a gente que Jesus honrava seus pais. Fala que Jesus, uma certa ocasião, com 12 anos, ele some lá em Jerusalém por um instante. E José e Maria procuram ele por toda parte e o encontram no templo, adorando, conversando com aqueles que estão lá. E aí eles perguntam: menino, como você some da gente? E ele responde para os pais assim: não convém que eu cuide dos assuntos de meu pai? Olha só, com 12 anos. E aí eu comecei a procurar, sabe o que Jesus fez até os 30 anos? Fala que Jesus, com 30 anos, ele foi batizado, O que ele fez até os 30 anos? Onde estão as referências que Jesus trabalhou até os 30 anos?
Ele ficou dormindo de boa, mexendo no celular? Nem tinha celular na época. Jesus estava onde? Trabalhando. E aí, se você pegar, lá em Lucas 4, 16, 17, fala que quando Jesus já estava ali desenvolvendo seu ministério, a palavra diz que ele foi na sinagoga como de costume. Então quer dizer que ele acostumava a ir na sinagoga, amém? Mesmo antes de ter ali o seu ministério iniciado. E lá em Marcos, capítulo 6, no 1 e no 3, a gente tem a palavra mostrando, coloca aí Marília, Marcos 6, 1, que Jesus era carpinteiro. Olha só, a palavra mesmo fala, ali chegou, teus seus discípulos, passa por 2, e aí, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e tal, e o povo começa a falar, quem que é esse que está pregando aí? Continua, vai, pode ir no 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José? O que ele fez até os 30 anos? Carpinteiro. Onde está? Na Bíblia. Certo? Até os 30 anos Jesus trabalhou de carpinteiro. Ele sabia do seu chamado, amém? Pergunto para você aqui nessa tarde, você sabe do seu chamado? Quantos sabem do seu chamado? Deus te chamou, meu irmão. E é já que a gente vai chegar no ponto que a gente está citado aqui na Bíblia. Continuando aí. Jesus com 30 anos então, José e Maria sabiam que ele ia desenvolver o seu ministério a qualquer momento, amém? Imagina um pai que cuida do filho até os 30 anos, uma mãe que cuida do filho até os 30 anos, mas que sabe que ele vai sair, vai pregar, vai ser um missionário. Mas eles sabiam que aquele filho era diferente, que aquele filho era quem? Era filho de Deus, não era deles, amém? Ele tinha outros irmãos, a gente acabou de ver, mas Jesus era escolhido. E aí, quando João Batista está lá batizando, ele estava pregando que jeito? Raça de víboras, se convertam, que é chegada a hora. Ó, imagina a gente chamando o pessoal que está vindo na igreja de raça de víboras. E o cara, ele era estranho, porque fala que ele andava no deserto, que ele usava uma pele de um animal como roupa, né? Ele era João Batista, é aquele mesmo, filho de Zacarias e de Isabel, que nasceu quase junto ali com Jesus, amém? É aquele mesmo que quando Maria chegou lá na casa de Isabel, e Isabel então foi tocada pelo Espírito Santo, né, e engravidou depois, é aquele mesmo menininho que estava sendo gerado lá, que estava pregando lá no deserto, amém? E o pessoal estava ouvindo falar que ele era o quê? O Messias, mas ele falava, eu não sou o Messias, após mim vem um que é mais poderoso do que eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com fogo, porque ele é cheio de Deus, ele é filho de Deus. E aí, João batizando todo mundo, batizando, ó o batismo, hein? Batizando, e aí chega na hora de Jesus. E aí João para tudo, porque chegou o Filho de Deus. E aí, lá em João capítulo 1, narra certinho, ele fala, não sou digno de te batizar, não. Eu não sou digno de tirar a sandália do teu pé. E aí ele fala, não, pode, você vai me batizar. O Pai mandou, Deus mandou. E aí o que a palavra diz? Que quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Olha ali, o céu se abriu, e o Espírito Santo pairou sobre aquele lugar, não foi assim?
Quem que já assistiu o desenho assim que aparece como se fosse a pomba ali, né? Representando o Espírito Santo. As crianças sempre assistem esse desenho para ter essa referência. E aí começa o ministério de Jesus. Amém? Por que o ministério de Jesus só começou quando ele tinha 30 anos? Porque Deus quis assim, ué. Não é verdade? Ele já não estava no templo, na sinagoga, desde antes, sim, mas começa aos 30. E aí, a partir daquele momento, Jesus foi tentado. O diabo levou Jesus a vários lugares e falava: vamos ver, se é filho de Deus, pula daí, faz alguma coisa. E vocês sabem que Jesus ficou no deserto por 40 dias. Resistindo à tentação. E aí ele volta. Qual foi o primeiro milagre que aconteceu quando Jesus volta? Foi nas bodas de Caná, que ele estava ali junto com alguns que já começavam a o seguir. Se você ler aí na palavra, você vê que quando Jesus está caminhando, e alguns já sabem que ele é o Filho de Deus chamado, eles vão chegando a ele. André, Simão, Felipe, Natanael, Tiago e João, depois Simão Pedro. Várias passagens vão dizendo para a gente, mas lá em Caná, Jesus transforma água em vinho. Amém? Essa passagem está lá em João. Mas aí, a gente está contando a história de Jesus. Quando começa o ministério, o que acontece? Ele começa expulsando demônios, curando pessoas, amém? Multiplicou pães, curou paralítico, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, leprosos, jovem que estava morto, a sogra de Pedro, mulheres, né, chegando até ele ali, a filha de Jairo, os cegos, um homem com mão mirrada, várias pessoas. Esses são só os que estão citados, lembre disso, presta atenção. A Bíblia cita vários acontecimentos, mas com certeza houveram outras pessoas que foram curadas e que não estão escritas aqui. Do mesmo jeito que a gente está aqui no culto, quando a gente está orando, tem pessoas que são curadas, que a gente não sabe, mas elas são curadas, porque Deus opera de forma maravilhosa, amém? E a presença de Deus acompanhava Jesus. Para Deus, nada é. Vocês viram lá o vídeo do jejum da vitória? Deus é o Deus do impossível. A gente crê nesse Deus. E aí, pessoal, Jesus estava orando, sabia que seria preso, e ele foi traído, vocês conhecem a história, com um beijo. Judas entrega Jesus aos soldados, e Jesus é levado cativo. Quando Jesus é preso, quem queria que o matasse? Quem que é? Era Pilatos? Eram os romanos? Ou eram os sacerdotes do templo junto com aqueles que não gostavam de Jesus? Eram os sacerdotes, cara. Jesus foi preso pelos romanos, a mando dos sacerdotes, das pessoas, aquelas mesmas pessoas que estavam lá no templo, que eu disse para vocês que conheciam as Escrituras, aqueles que mandaram prender. Ei, não espere reconhecimento, faça a sua parte, amém? Faça a sua parte, Deus é com você, glória a Deus. E aí, pessoal, Pilatos, ele falou: ei, por que esse homem está aqui? O que você fez? Você se considera o rei dos judeus? Porque é isso que eles acusavam Jesus, não é verdade? Falaram: esse aqui está querendo ser rei, ó. E aí Jesus falou: tu falas,
é você que está falando que eu sou rei, eu não falei isso não. Aí Pilatos fala, não tem por que eu ficar com esse homem preso aqui não. Aí os sacerdotes, na maior pressão com ele, crucifica-o, mata-o, mata-o. E aí Pilatos para e fala, nossa, eu não posso matar esse inocente aqui, vou mandar ele lá para Herodes. E Pilatos não conversava muito com Herodes não, tá? E aí manda Jesus para Herodes. Jesus vai até Herodes, que era superior ali naquela época. E Herodes fala, ei, não tem por que matar esse homem é inocente. Volta ele lá para Pilatos soltar ele. Jesus volta para Pilatos. E aí Pilatos fala, como que eu solto? Os sacerdotes estão aqui falando na minha cabeça. Aí Pilatos fala para ele, diga alguma coisa, se defenda, fala alguma coisa. E Jesus, ele estava em silêncio. E ele só falava coisas sábias, na hora certa. Leia depois para você ver. E Jesus podia ser solto ali. Mas a história diz, o legado diz, que Jesus não foi solto. O que Pilatos mandou fazer? Pode bater nele que depois eu vou soltar. Não foi isso? Sabia que foi isso? Que Pilatos queria que ele tomasse o açoite para o sacerdote ficar sossegadinho, falar, não, ele já apanhou bastante. E aí depois eu solto ele vivo, porque ele não tem crime nenhum. E olha a maldade daquela época, daquele povo, os mesmos que podiam declarar que ele era o Messias, tá? Jesus vai então, sofre açoites, ele apanha de tudo quanto é jeito que você imaginar. Eles bateram muito em Jesus. Quem que já assistiu aqueles filmes, principalmente Paixão de Cristo, né, que mostra muito real aquilo que a gente vê. E Jesus, ele apanhou muito. E aí Jesus volta para Pilatos. Pilatos então quer soltá-lo. Eu quero mandar esse homem para casa, ele não tem nada de errado, ele não matou ninguém, ele não cometeu crime nenhum, por que eu vou crucificar ele? Mas os sacerdotes não aceitaram. E aí Pilatos falou, o que eu posso fazer? Eu vou pegar um criminoso suspeito de homicídio, chamado Barrabás, e vou colocar aqui do lado de Jesus. E o povo, junto lá onde estava o sacerdote, estava o povo também, tá? Eu vou colocar os dois lado a lado. E o povo, claro que vai escolher matar o Barrabás e soltar esse homem que é inocente. Só que aí Pilatos pega e fala, homicídio é crime, tá? É suspeito de matar pessoa, tá bom? Colocou o Barrabás do lado de Jesus. E aí, para surpresa de Pilatos, aquele povo, ensinado pelos sacerdotes, como diz aqui na Bíblia, começou a gritar, solte o Barrabás, crucifica Jesus, mate-o, mate-o. E aí Pilatos, diante da voz do povo, ele tem que soltar Barrabás, pôs um criminoso na rua e vai então levando Jesus para ser crucificado. O nosso Jesus então vai subindo e ele já está fraco, já apanhou muito, amém? E ele vai subindo ali, ele já não tem forças. E aí Simão Cirineu estava ali vendo aquela cena, é chamado para carregar a cruz para Jesus, porque ele não está aguentando mais. E a palavra diz que Jesus sobe no meio daquele povo até o Gólgota, né? Que é o lugar ali da crucificação, o Monte Caveira. E aí
a história do legado é feita. Ele é cuspido, xingado, os soldados tiram com a cara dele se ele é o Filho de Deus, por que ele não sai dali? Os ladrões que estavam ali na cruz, um dos ladrões fala a respeito de Jesus, o outro, né, ele fala que Jesus é o Filho de Deus, para que aquele se cale, e Jesus ainda diz para aquele ladrão que ainda hoje estará comigo lá no paraíso. E aí segue a crucificação. Como que Jesus foi crucificado? Pregaram ele na cruz, tá? A cruz foi suspensa, ele estava com uma coroa de espinhos, a gente conhece um pouco da história, ele estava todo ensanguentado, porque ele apanhou demais, e as suas mãos foram furadas com aqueles pregos daquela época, pregos grandes, tá? Pregos enormes. Dizem que juntaram os pés, né? E pregaram ali os pés também ali na cruz. E a palavra diz que o Senhor foi crucificado ali. E que ele diz ali para Deus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí a palavra fala o quê? Que aconteceu? Trevas sobre a terra. Por um instante escureceu, o véu do templo se rasga, e várias coisas acontecem, onde aqueles que estão ali falam: nossa, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, a gente matou ele. Pode ler depois para você ver. E aí acontece que Jesus, ele não ia ter honraria nenhuma, porque ele não era um nobre da época, ele era um carpinteiro. Amém? O seu povo não era um povo de posses. Mas aí aparece um senador, José de Arimateia, que pede o corpo de Jesus para Pilatos, para que ele receba as honrarias, e é colocado então naquele túmulo que várias pessoas hoje visitam. Amém? E que aquele túmulo só está como está porque Jesus foi honrado, tá? José de Arimateia era um homem de posses da época, era um senador. E aí fala que quando o corpo foi colocado ali, na sexta, no sábado, chega o domingo. O domingo ainda pela madrugada acontece aquilo que a gente comentou aqui no início dessa pregação. Que as mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, chegam até o túmulo. E o corpo já não está mais ali, amém? E aí o que acontece? Aparecem alguns homens que dizem para elas: olha, não precisam mais procurar aqui, que ele não está mais aqui, mas ele vive. E aí, elas voltam correndo para contar para aqueles que eram os discípulos, eles não acreditam de imediato, claro. Eles pensam que roubaram o corpo de Jesus ali, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles voltam até o lugar, encontram as vestes de Jesus, que ele estava ali, né, aqueles panos. E eles ficam falando: nossa, mas por que roubaram o corpo e ia deixar os panos aqui? Ia levar só o corpo. Tem alguma coisa esquisita. Se fossem roubar o Jesus ali, eles iam roubar Jesus e os panos, concorda comigo? Quem queria carregar o cara morto sem pano nenhum? E aí os discípulos começam a pensar: nossa, será que é verdade? E aí fala que naquele mesmo dia vinham dois deles conversando no caminho de Emaús, e aí chega ali, né, um terceiro ali falando: o que vocês estão falando? E aí fala que eles estão comentando: nossa, o nosso Senhor foi crucificado, tal, estão falando que ele ressuscitou, você não conhece a história, não? E ele pega e fala: conte-me mais sobre isso, tal. E aí deixa os homens falando, e no final da conversa ele fala de um jeito que eles percebem: ei, você é ele,
E aí ele some. E aí, aqueles homens ficam assustados e ao mesmo tempo felizes, e eles voltam correndo onde estavam reunidos os 11. E aí, que acontece? Lá em Lucas 24, 36, Jesus aparece no meio de todos e diz: paz esteja convosco. Glória a Deus! E essa história é tão legal. Olha o legado que Jesus vai deixando. Ele foi simples, ele não xingou ninguém, ele foi humilde sendo crucificado, e aqui ele está ressuscitado. E aí ele, percebeu que todo mundo ficou assustado, chegou o cara aqui, será que é um espírito? O que será que é isso? E aí ele fala: tem aí peixe, por exemplo? Tem peixe aí, eu quero comer. Quem gosta de peixe, ó. Ele falou que ele queria comer um peixinho ali, um mel, sobremesa ainda, ó. E ele mandou ver ali no peixe, na frente de todo mundo. E alguns dos discípulos ainda estavam assim: mas será que é Jesus mesmo? Aí ele pegou e mostrou a mão. E a mão de Jesus como que ficou? A palavra diz que ela continua furada. Para a gente lembrar. Certo? E aí, fala o que? Jesus, ele vai então, alguns dias com aquele povo, continua fazendo algumas maravilhas, mas ele diz para a sua igreja ali reunida: ei, eu vou para meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, e eu voltarei para buscar vocês. E aí, olha só, eu estou falando de Bíblia. Jesus foi previsto e veio. Ele próprio diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí, olha só que legal. Atos 1, do 9 ao 11. Vamos ler? Olha só o que diz. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, o ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Glória a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, no 16 e no 17. 1 Tessalonicenses 4, no 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Da mesma forma, Hebreus 9, 27 e 28, Mateus 24, do 36 ao 39, Marcos 13, 32, Mateus 24, 42 até o 44, lá em Apocalipse. E eu estou falando aqui de vários textos escritos em diferentes anos, certo? Sendo relatados ali por pessoas diferentes, que não conversavam entre elas, mas que eram pessoas instruídas pelo Espírito Santo, e os livros vieram parar aqui dentro. Você está entendendo o que eu estou te falando? A promessa está aqui. O livro, a Bíblia, ela nos traz
Da mesma forma, a vinda e a volta e um legado. Onde a gente se encaixa nesse legado? Jesus entrega a missão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E aí começa a igreja. A igreja se junta lá em Atos. Depois a gente vê que os gentios são alcançados. E hoje nós estamos aqui, Igreja Quadrangular de Silvanópolis, para falar desse Deus que vai voltar, que vai buscar cada um de nós. O reino de Deus é confiado a mim e a você, amém? Quantos creem nele? Quantos creem em Jesus? Queria chamar o pessoal do louvor. Queria que você ficasse de pé. Se possível, viesse aqui, como nós fizemos na sexta, para a gente orar e buscar a presença do Senhor. Pode encostar um pouquinho as cadeiras, tirar a primeira fileira, a segunda também, né? Vem todo mundo para frente, vamos orar. Deus tem um propósito, uma missão a cada um de nós. E é tempo de esperança. É tempo de acreditar. É tempo de confiar, é tempo de buscar a presença dEle, é tempo da gente querer mais dEle, menos de nós e mais dEle. É assim que funciona, sempre é assim que funciona. Vamos buscar, irmãos. Vamos buscar juntos. Deus, Ele está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus, aquele que é a promessa de Jesus, Ele está aqui nessa noite. Nós podemos crer porque Ele se faz aqui presente. Nós podemos crer porque o mesmo Jesus, do versículo que nós lemos, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos adorar o Senhor. Se achega a Ele, se achega a Ele. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre.
Amém, amém. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Adore, adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor. Adore, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A igreja, só tu és santo. Você está adorando a Ele? Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Diga, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Vai adorando, vai adorando. Só tu és. Oh Deus, nós entramos, Pai, na Tua presença neste momento, adorando o Teu nome, pois não há outro, não há outro, não há outro, não há Deus igual a Ti. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, ser adorado neste lugar, ser engrandecido pelo Teu povo. Em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, derrama da Tua promessa, derrama da Tua presença, derrama, 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 derrama. Você que fala em línguas estranhas, seja atraído pelo sobrenatural. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque ao Senhor neste momento. Se derrame a Ele neste momento. Diga para Ele que você o ama, que você o adora, que você o quer. Diga para Ele que Ele é o responsável por mudar a sua vida, que Ele é o responsável por transformar a tua história. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele seja a nossa vida eternamente. Recebe, Deus, recebe, Pai, recebe, 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 recebe. Aquele que busca encontra, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, receba. Receba, 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 receba Ele, receba, receba dele, receba cura, receba alegria, receba paz, receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, receba, receba, receba. Só tu és santo.
Só tu és. Não há outro, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Ele está vivo. Ele escuta você falar com Ele. Ele escuta você falar com Ele. Você que quer um encontro com Ele, põe a mão no seu coração aqui agora, em nome de Jesus. Põe a mão no coração e diga: eu quero essa presença. Eu quero essa presença. Oh, diga para Ele: eu quero, Senhor. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero. Vai falando. Vai falando: eu quero. Agora adore. Só tu és santo. Só tu és digno. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Oh, derrama, Senhor. Levante sua mão assim comigo e diga: Senhor Deus, eu tomo posse das tuas palavras, da tua promessa, e eu sei que o Senhor está comigo onde eu estiver e estará comigo até a eternidade. Obrigado por tudo. Aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia!